Gustavo. Bom dia a todas e a todos. É um prazer enorme para mim, uma alegria, uma satisfação imensa ter a oportunidade de conversar com todos vocês aqui hoje sobre um tema que tem ocupado a agenda de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena, que eu coordeno na Direito-GV, juntamente com a professora Marta Machado. Então, o que eu vou fazer aqui, eu também estou preocupada com o horário, já vou ligar aqui meu cronômetro, para não passar dos 20 minutos e tentar apresentar para vocês algumas das questões que têm aparecido com enorme relevância nas pesquisas que nós temos conduzido, e especificamente no campo do que nós temos chamado esse enigma da permanência da instituição prisional e do fortalecimento da instituição prisional nas sociedades contemporâneas, em que pese o que o professor Álvaro Pires, que fará o encerramento hoje à tarde, tem nos indicado sistematicamente como uma instituição que recebe críticas dos mais variados tipos, desde o momento em que se tornou uma sanção de referência no nosso sistema, sistematicamente em inúmeros países se mostra, se comprova, se evidencia que ela não cumpre o que promete e que ela causa muito mais problemas do que aqueles que ela está voltada a solucionar. Bom, mas dentro dessa área mais geral, desse campo de pesquisa com o qual nós temos trabalhado, há uma questão específica que justifica a minha presença nesta mesa, no campo internacional, que é tentar observar como é que um fenômeno da superpopulação prisional vem sendo tratado, discutido e observado no campo dos documentos internacionais. Aqui eu estou ao lado de internacionalistas, então eu vou tomar muito cuidado com esse meu termo tão abrangente, porque eu vou tratar aqui rapidamente com as senhoras, os senhores, com vocês todos, de documentos das mais variadas naturezas, desde estatutos, convenções, até declarações e até mesmo manuais que são produzidos na esfera internacional e que de alguma forma participam e colaboram da produção normativa em âmbito nacional. Bom, então, para desenvolver rapidamente esse quadro, eu organizei a minha exposição em 3 partes. Na primeira delas, eu vou apresentar rapidamente, a partir de uma ilustração que justamente o professor Sandro nos trouxe durante a palestra de abertura da professora Sofia, sobre o massacre do Carandiru, que tem sido um tema que tem ocupado a atividade do núcleo nos últimos anos, vai ser objeto de uma publicação agora em outubro. Quem tiver interesse nessa produção, eu ficaria muito feliz em passar posteriormente as referências bibliográficas todas, mas eu vou usar o caso do Carandiru para ilustrar um pouco como é que a esfera internacional tratou e lidou com esse problema, especificamente da superpopulação prisional. Em seguida, eu vou apresentar um mapa desses documentos e do local da prisão, por assim dizer, nos documentos internacionais. E, por fim, vou estabelecer algumas relações, indicando para vocês o que nos parece que está ausente nesse debate e que, ao mesmo tempo, cumpre um papel fundamental. Ausente do debate, não só no campo nacional, mas no campo internacional também, mas, sobretudo, ausente da forma como a grande mídia, os legisladores, a esfera política têm tratado e têm lidado com o problema da superpopulação prisional. Ok? Preciosos. Pronto, desculpe. Está melhor? Mais perto. Bom, então essa é a proposta. Bom, então, começando com a ilustração, a apresentação desse problema da superpopulação prisional, eu diria, inicialmente, que no mundo contemporâneo as sistematizações que têm sido feitas sobre a superpopulação prisional têm indicado de 194 países que têm sido submetidos a análises, a estudos sistemáticos da população prisional, nós temos pelo menos 118 que vivem em situação de superpopulação.
Aqui, na esfera internacional, essa ideia de superpopulação está fazendo referência tanto a uma situação de 2 ou 3 pessoas além do limite permitido por cela, até situações de instituições prisionais que vivem com triplo ou quádruplo do número de vagas ali disponíveis. Bom, essa enorme variedade encontra aqui no estado de São Paulo e na instituição que hoje já não existe, né, da penitenciária do Carandiru, um elemento bastante diferente do que o que temos visto normalmente na esfera internacional. Esse elemento, que me parece importante chamar a atenção, diz respeito a perceber a superpopulação prisional não como um momento de descompasso entre o número de pessoas em situação de privação de liberdade e o número de vagas, mas uma prática muito sistemática e de longuíssima duração de funcionamento de uma instituição que está sempre, e não ocasionalmente, acima da população de previsão dentro daquele espaço específico. Bom, no âmbito do Carandiru, que é a ilustração que eu queria trazer para discutir com vocês hoje, nós encontramos num estudo histórico a primeira menção ao Carandiru em situação de superpopulação prisional em 1939, uma reportagem na Folha de São Paulo, já indicando erros a evitar no governo paulista, e o principal elemento que está sendo discutido ali é que a instituição, a penitenciária do Carandiru, já se encontra em situação de superpopulação, já é essa terminologia que é utilizada em relação ao Carandiru em 1939. Então, só para que a gente tenha assim, muita clareza de que é diferente imaginar uma instituição prisional que esteve durante um momento específico acima da sua capacidade e uma instituição que esteve por décadas, né, que passou um período muito longo funcionando quase que normalmente, naturalmente, muito acima da capacidade de previsão. Bom, mas a ilustração específica que eu queria discutir hoje diz respeito justamente à situação do massacre que ocorreu em 92, no momento em que o pavilhão em que ocorreu o massacre contava com 4, 5 vezes mais a população, o número de vagas ali presente. E esse caso, o massacre do Carandiru, como vocês sabem, resultou na morte oficial, né, de ao menos 111 presos, e houve um questionamento do Estado brasileiro perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA. Bom, o que eu queria chamar a atenção para vocês é o modo como a própria comissão lidou com o fato da superpopulação prisional no momento de observar o massacre do Carandiru. No relatório preparado pela comissão, eles nos dizem textualmente que esse é um dos principais elementos para compreender o massacre, é o fato daquele presídio do Carandiru estar em situação de superpopulação prisional, ou seja, um componente-chave para a compreensão do massacre, e, ao mesmo tempo, entre as recomendações feitas ao Estado brasileiro, além daquelas diretamente relacionadas à responsabilização dos autores, autoridades, funcionários, indenização das vítimas, a Comissão Interamericana também aponta para a necessidade de reduzir, de lidar, de enfrentar a questão da superpopulação prisional. E aí eles são muito específicos na resposta, o Estado brasileiro é muito específico na resposta, se compromete a fazer a desativação do presídio do Carandiru, do complexo do Carandiru como um todo. Bom, após esse momento, né, que o Estado se compromete a desativar o Carandiru, como vocês sabem, vários dos pavilhões foram implodidos, e isso deu início, bom, hoje nós contamos com um parque, está na estação Carandiru do metrô da linha azul, chamado Parque da Juventude, algumas ruínas de prédios anteriores e nenhuma menção ao massacre. Os que tiverem oportunidade de conhecer esse parque verão que em nenhum momento ele apresenta qualquer indicação dali ter ocorrido a mais grave sistemática violação de direitos humanos contra a população em situação de prisão. Ali não está mencionado. Bom, e com a desativação do Carandiru, o que nós vivemos no Estado foi um movimento muito forte de interiorização dos presídios. Então, hoje nós temos 158 unidades prisionais em 84 municípios do Estado de São Paulo. Então, esse quadro que eu queria apresentar para vocês é só para marcar de que modo a superpopulação prisional é percebida facilmente como um problema extremamente grave, que pode ter um impacto, que tem um impacto importante no modo de condução da instituição prisional, e, ao mesmo tempo, como as recomendações, os objetivos de enfrentamento desse tipo de problema
estão quase que exclusivamente vinculados ou direcionados à atuação do Poder Executivo, certo? Na criação de novas vagas, na desativação de organismos, de instituições já existentes. Ou seja, diante da superpopulação prisional, esse caso Carandiru é só um exemplo entre inúmeros outros, o nosso foco imediato de solicitação, de alteração e de mudança está voltado para o Poder Executivo e para a administração prisional. Bom, o segundo... o segundo ponto que eu queria, então, tratar com vocês, tendo colocado essa primeira indicação sobre o massacre do Carandiru, é mapear muito rapidamente esses documentos internacionais que, de variadas naturezas, né, relacionados ao campo dos direitos humanos ou ao que é chamado direito penal internacional, qual é o lugar da prisão, para colocarmos desse modo, nesse enorme conjunto de documentos de produção na esfera internacional. Bom, para conduzir esse mapa, nós separamos 3 grandes chaves, né? A primeira chave é a seguinte: esse documento internacional, nós percorremos uma série deles, ainda estamos com essa pesquisa em curso. Nesses documentos, a prisão é vista como parte do problema ou como parte da solução, certo? Então, o primeiro grupo de convenções, de documentos internacionais, a prisão aparece, de fato, como parte da solução e não do problema. Nosso principal exemplo aqui é o Tribunal Penal Internacional, por exemplo, que, para lidar com questões gravíssimas de violação sistemática de direitos humanos, prevê como penas perpétuas e penas até 30 anos. Mas temos outros exemplos no campo da legislação de drogas, que menciona diretamente a instituição prisional como uma resposta adequada e correta para a gravidade do problema. E vários outros documentos farão essa menção, ainda que não explicitamente, mas incitando os Estados a lutarem, a combaterem com mecanismos eficazes, o que nós sabemos que gera muito rapidamente, muito facilmente, a nossa vinculação à utilização da instituição prisional, certo? Bom, mas deixando então de lado o grupo de documentos internacionais que veem a prisão como parte da solução. E vamos observar um minuto os documentos que veem a prisão como parte do problema que está se tentando enfrentar. Bom, aqui nós temos várias possibilidades também. Nós temos um conjunto de documentos internacionais que estão fazendo um enfrentamento muito claro à instituição prisional, dizendo que é necessário fazer algo melhor do que as prisões. E daí nós temos as convenções, como as regras de Tóquio, que não são convenções, né, não têm a força normativa de uma convenção internacional, declarações de Viena, que estão voltadas a favorecer a justiça restaurativa e as medidas não carcerárias, certo? Mas, ao lado dessas que estão fazendo uma oposição firme à instituição prisional, nós temos um outro grupo de documentos, de decisões que dirão: não, vamos mantê-la, vamos manter a instituição prisional como uma resposta adequada nos Estados democráticos de direito contemporâneos, mas, e daí aparecem 2 outras alternativas. Vamos garantir que não exista violação do direito à vida e à integridade física das pessoas que estão ali presentes, por um lado, e, de outro lado, vamos promover melhoras estruturais no campo da gestão dessas instituições para garantir justamente que as pessoas possam usufruir ao menos de uma vaga e, com isso, todos os outros elementos que a instituição prisional promete, né? Que, por intermédio dessa instituição, se possa ter acesso a serviços elementares, né, para a sobrevivência de qualquer cidadão, relacionados à saúde, ao trabalho, ao estudo, etc. Bom, então, esse, rapidamente, é um grande quadro de documentos internacionais que, para nós, é relevante chamar atenção para esse quadro, porque vários documentos no campo dos direitos humanos ou do direito penal internacional, eles são ambíguos em relação à força e ao tipo de pressão que eles exercem perante o Estado em relação à instituição prisional. Mas o que aparece em todos eles como relevante do ponto de vista da pesquisa que nós estamos desenvolvendo é que em nenhum deles aparece como um elemento central, relevante, a questão da aplicação das penas. Ou seja, como vimos em relação ao caso Carandiru, a problemática da superpopulação prisional, ela é observada, como no caso Carandiru, ou como uma violação sistemática do direito à vida, como no caso da morte do 111,
como em relação a algo que o Poder Executivo, a administração pública precisaria arcar por intermédio da construção de novos presídios, da construção de novas vagas e, no caso do Carandiru, a desativação daquele espaço, certo? Bom, esse é um elemento que nos parece central porque ele deixa fora do campo de visão de todos nós que estamos militando, trabalhando nessa área, mas também dos atores, operadores do sistema jurídico, o papel desempenhado pelos dois outros componentes, pelos dois outros poderes estatais para este resultado, certo? E aqui estou pensando diretamente no Poder Legislativo, que produz um conjunto de normas e estabelece penas específicas para determinadas práticas, e também no Poder Judiciário, nos atores, né, que trabalham no âmbito do Poder Judiciário, que decidem essas penas, certo? Então, esse tem aparecido nessa pesquisa como um elemento essencial. O problema da superpopulação prisional nos coloca diante de uma questão de articulação, de coordenação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em que pese que no Brasil contemporâneo apenas essa face do poder executivo, ou seja, mais diretamente ligada à construção de novas vagas, é o que tem sido mobilizada tanto pela mídia como por muitos de nós que estamos atuando neste campo, deixando, de certa forma, invisibilizado o papel para esse estado de coisas que é desempenhado cotidianamente no campo da legislação, dos legisladores que estabelecem penas em determinados valores, e no campo da definição das penas pelos juízes, que definem penas, muitas vezes, esse é o objeto central do que eu queria mencionar agora, que não levam em conta as situações concretas dos próprios indivíduos que estão apenados. Então, no campo do debate prisional, no âmbito dos direitos humanos, aparece com muita clareza as violações sistemáticas de direito à vida, a precariedade das condições de vida no interior da prisão, mas é muito incomum que vejamos também como uma violação sistemática de direitos humanos as penas que são aplicadas de maneira, as penas que são consideradas injustas, elevadas, severas, inadequadas para a situação em concreto. Então, é justamente para esse outro aspecto da superpopulação prisional, esse outro elemento causal do estado de coisas que temos hoje, que eu gostaria de mencionar para vocês, para terminar, um documento que foi publicado ano passado pelo Escritório das Nações Unidas em relação ao crime e às drogas, a UNODC. Eles publicaram, no final de 2013, um manual de estratégias para a redução da população prisional. Esse é o primeiro documento na esfera internacional que diz com toda clareza que a política de apenas construção de novas vagas, ela é ineficiente e inadequada para enfrentar o problema da superpopulação prisional. Está dito com todas as letras nesse documento. E eles estabelecem uma série de outros elementos que são centrais para fazer um enfrentamento sistemático a esse tipo de problema. Entre eles está, justamente, a redução drástica das penas consideradas longas. Para fins desse documento, são as penas longas, as penas acima de 5 anos. Então, uma redução drástica de penas que sejam de 5 anos ou mais. A não utilização de condenações anteriores como forma de agravar automaticamente a pena, ou seja, todos os nossos elementos na legislação penal relacionados à reincidência e ao aumento automático que isso pode gerar, tanto na pena final do indivíduo, quanto no tempo de permanência na instituição prisional. Terceiro lugar, minimizar o uso da justiça criminal na questão das drogas, tanto no campo da descriminalização, como no uso de outras estratégias, e uma vez no sistema de justiça, a redução sistemática das penas, o fortalecimento legislativo, institucional, político das alternativas à prisão, e, por fim, esse ponto me parece essencial nesses últimos 2 que é a questão da remoção, estou citando o documento, remoção das penas mínimas de prisão que impedem que o juiz decida em função das circunstâncias concretas do caso. Esse elemento eu vou chamar a atenção nesse último minuto, porque é um aspecto que tem estado totalmente fora do nosso debate aqui no Brasil, tem mobilizado alguns outros países, mas que diz respeito a algo que para todos nós é muito naturalizado e cotidiano, que é a existência de uma pena mínima em todos os crimes previstos na nossa legislação penal. Um homicídio vai de 6
a 20 anos, e há práticas de penas mínimas, como tráfico, a uma pena mínima de 5 anos, ou uma situação, um homicídio qualificado, a pena mínima de 12 anos. A preocupação desse documento e de vários atores na esfera internacional tem sido esse valor mínimo definido pelo legislador impede que o juiz observe as circunstâncias concretas do caso e aplique uma pena justa. Justa no sentido, uma pena que cumpre as exigências em função daquela pessoa que está sendo apenada, e não daquilo que o legislador, abstratamente, sem conhecer as circunstâncias concretas do caso, considerou como pena adequada. Não por acaso, com isso eu encerro, a nossa esmagadora maioria, a grande parte da população prisional brasileira e no estado de São Paulo também, diz respeito a situações e condenações em que as penas mínimas são superiores àquelas que podemos utilizar as alternativas. Então, o tráfico de drogas e o roubo, que também está impedido diretamente, não só pela violência e grave ameaça, mas também pela utilização dos 5 anos, dos 5 anos e 4 meses, ou dos 4 anos que aparecem normalmente na legislação. Então, nós estamos garantindo uma enorme população prisional por intermédio de um tipo de decisão que, de certa forma, pela existência da pena mínima, é subtraída da esfera de decisão do juiz, porque ele precisa aplicar a mínima. Ele não tem uma margem de decisão que poderia, numa situação concreta, envolvendo uma pessoa primária, de bons antecedentes, que tem vínculo familiar, de que por nenhuma razão precisaria ser encaminhada por uma instituição prisional, ela sim o é enviada em virtude da pena mínima prevista na legislação. Então, bom, com isso eu encerro, estou à disposição de todos vocês para esclarecer alguns pontos, porque eu fiz uma apresentação muito rápida e agradeço mais uma vez o convite.